você que está ligado conosco aqui simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, 810 de Santos, tvetica.com.br, tvexito.com.br. Eu sou Liliane Ventura e a partir de agora você tem 1 hora de programa à sua disposição. Olha, eu quero lembrá-los que aqui, de meio-dia a 1, você participa ao vivo conosco por telefone 11 5081 3782. Hoje o assunto é saúde, portanto, eu já quero te chamar a atenção para alguns destaques. Epilepsia afeta 50 milhões de pessoas no mundo. Você sabia? Não? Então vai saber em detalhes aqui conosco. Tributação alta atinge pequenas farmácias. Veja como é feita a plástica em paciente com tumor cutâneo. Justiça ordena que planos cubram cirurgia reparadora. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos amigos convidados, o advogado Renato Tomarozzi, que é diretor executivo da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Também conosco a nossa amiga advogada Gabriela Guerra, especialista na área de saúde. Tudo bem, Gabriela? Oi, Liliane, obrigada por mais esse convite com uma mesa de tanto gabarito aí. Vai ter bastante assunto hoje, hein? Muito bom. Retorno aqui para mim também, eu preciso do vídeo, tá? Me ajuda aqui. O cirurgião plástico Laércio Guerra Garcia Júnior, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Liliane. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. O neurocirurgião Luiz Daniel Settel, que ele é integrante da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado aqui de São Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia a você e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Você pode e deve participar conosco por telefone de meio-dia a 1 através do telefone 11 5081 3782, é o telefone do ouvinte, 11 5081 3782. Gente, olha aí, a epilepsia é uma síndrome originada por disfunções em neurônios que emitem sinais irregulares. Apesar do ataque epilético ser aí o sintoma mais conhecido, em que a pessoa perde a consciência e cai, eles podem variar de simples flashes e luzes até o descontrole de mãos, braços e pernas. A doença atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. É isso mesmo, doutor Luiz Daniel? Perfeito, Liliane. Esses números são da Organização Mundial de Saúde, são 50 milhões de pessoas no mundo com essa doença. Embora aqui no Brasil não tenha números exatos, nós, extrapolando algumas estatísticas, podemos chegar em torno de 1 milhão de pessoas acometidas de epilepsia. E como você disse, realmente o que chama mais atenção, o sintoma que chama mais atenção é o ataque epilético ou a convulsão, onde o paciente cai no chão, se debate, ele pode ter sair secreção pela boca e tudo mais, porém ele não é o mais frequente, até no caso das epilepsias. Nós temos essas outras que foram indicadas por você, como flashes ou movimentos espontâneos, porém não controlados do paciente, onde ele ainda mantém a consciência, que são as crises parciais, que são até as mais frequentes do que essas que a gente chama de crises generalizadas. Agora, doutor, claro que a gente tem que começar pelo início lá. É hereditário? Não, a epilepsia, grande maior parte dos casos, ela não é hereditária. Existe uma pequena quantidade, uma pequena fração que sim pode estar associado com alguma doença herdada dos pais, mas em geral não. Embora a grande maioria dos casos não se saiba a causa, é o que a gente chama de idiopático, não se tem uma causa definida, muito se acredita que infecções durante a gestação da mãe ou algumas malformações devido a uma má alimentação, a má nutrição, pode levar a casos de epilepsia que já comecem na infância ou até na adolescência. A má alimentação da mãe? Da mãe. Em muitos casos, assim, como eu repito, ainda não tem a certeza dessa causa, mas a gente vê que nessa população, mães que não têm um pré-natal adequado, ou tem um caso de infecção ou mesmo desnutrição, esses filhos dessas mães eles têm uma propensão maior a ter epilepsia do que a população que não sofre desse problema. E quando que ela se manifesta? Qual é a faixa etária? Ainda quanto bebê? Geralmente, assim, na verdade, existem epilepsias que começam na infância, que podem começar já nos primeiros dias de vida, primeiros meses, outros que vão começar mais tarde na infância, mas tem epilepsias que podem começar na adolescência e mais raramente na vida adulta. Geralmente, as da vida adulta, elas estão associadas a alguma outra
lesão ou doença, ou por trauma, ou por infecções, ou por algum outro fator causal. Geralmente é muito raro epilepsias que a gente chama primárias, daquelas que começam sem uma causa aparente e elas começarem na vida adulta. É possível fazer um pré-diagnóstico? Ou seja, existe algum exame que detecte alguma alteração no cérebro? Nós estamos conversando, para você que está chegando agora, com um neurocirurgião, né, o Dr. Luiz Daniel Settel, que é integrante da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo. Quer dizer, é possível fazer uma detecção com algum exame? Sim, antes da pessoa ter a epilepsia como uma forma de prevenção, não existe. Depois, claro, da epilepsia diagnosticada, primeiramente o diagnóstico é clínico, de acordo com os sintomas que ela manifesta, mas existem o eletroencefalograma, que em alguns casos pode mostrar justamente esses sinais anormais que o cérebro emite, eles podem ser detectados pelo eletroencefalograma. E, em alguns casos, você pode ver alterações, quando você tem alterações no cérebro, mesmo através da ressonância magnética. Muito bem. E o tratamento? O tratamento, basicamente, é tratamento medicamentoso. As medicações contra a epilepsia geralmente controlam em torno de 70% a 75% dos pacientes que têm epilepsia. Controlo evitando os ataques? Exatamente. Senão não são considerados curados, porém eles vivem uma vida normal, eles não têm um ataque desde que tome a medicação. Funciona mais ou menos como o paciente que tem pressão alta, que tem diabetes. Eles precisam da medicação para manter-se com os níveis ou de pressão ou de glicemia adequados, assim como o paciente da epilepsia. Ele precisa da medicação para não ter as crises, mas fora isso ele tem uma vida normal. E no pequeno grupo, em torno de 30%, 25%, 30% dos pacientes que não conseguem ser controlados por medicação, às vezes até mais de uma medicação, esse pode ser investigado e alguns desses podem ser candidatos ao tratamento cirúrgico da epilepsia. Então, tem, na verdade, graus de epilepsia. Na verdade, eu diria assim, que basicamente, não exatamente graus, mas nós temos as epilepsias que se controlam com a medicação e a que a gente chama refratária, aquelas que não conseguem ter controle com a medicação. Muito bem. Eu estou num shopping passeando, me deparo com uma pessoa tendo um ataque epilético. Qual deve ser a atitude de quem vê? Primeira coisa que chama muita atenção, a pessoa começa a babar pela boca e a nossa primeira impulso é chegar e abrir a boca da pessoa para que ela não sufoque. Não, essa é a primeira coisa, não façam isso nunca, porque... E a história de enrolar a língua, que o povo fala, que pode engasgar com a própria língua, é fato? Não enrola a língua, ela não engasga com a própria língua. Ela pode sim, quando ela tem a crise, ela tem uma contração muscular generalizada e esse é o motivo pelo qual não deve colocar a mão ou o dedo na boca do paciente, porque ele está uma contração muito forte e você corre o risco de machucar o seu dedo. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Muitas vezes o que acontece com esse paciente, lembre-se que ele está inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo ao redor dele e por essas contrações, às vezes ele morde a língua, às vezes sai sangue, mas isso daí não precisa se assustar, ele não vai se afogar com a língua não vai cair, isso não vai acontecer. Outra coisa que é importante fazer, ele está se debatendo no chão, afastar objetos que ele possa se machucar, cadeiras, mesas, está, por exemplo, no shopping, vasos de plantas e tal, isso ele pode se machucar. Então, afaste esses objetos dele e isso, em geral, essa crise ela é autolimitada. Ela, depois de alguns minutos, o paciente para de se debater, vai ficar um pouco sonolento e mais alguns minutos ele acorda e volta ao estado que era antes, o estado de normalidade. Que coisa, né? Quem enfrenta uma situação como essa é viver com um fantasma constante, porque, imagina, os medicados não, porque sabe como cuidar. Mas imagina quem está se deparando com a patologia, com a doença. E aí, no caso, essa pessoa, a gente ajuda ela a levantar, dá um copo d'água, não faz nada, o que a gente pode fazer para ajudar? Como eu falei, isso é autolimitado. Quando ela recobrar a consciência, ela pode, inclusive, retornar ao que ela estava fazendo. Se ela estava vindo fazer compras ou voltando para casa, ela pode retornar e que isso
limitada. É claro que é importante perguntar para ela se ela sabe que ela sabia que tinha isso, se ela faz acompanhamento e sugerir que ela, se não fizer, ou faça. Procure um médico para tentar fazer o diagnóstico e, a partir daí, o melhor tratamento para ela. Muito bom. Nós falamos aí sobre epilepsia e se você tiver alguma dúvida agora, de 12h a 1h, estamos ao vivo, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Outra informação importante que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí de graça no seu smartphone, no seu tablet. Falei de graça. E aí você vai poder acompanhar esse programa e outros já realizados, tá? Para você que está chegando agora, hoje o assunto é saúde. E o próximo é esse aqui, ó. Um estudo do Sebrae revela que as farmácias de pequeno porte pagam, em média, 10,65% de impostos. Segundo o empresário Renato Tomarozzi, drogarias que antes tinham um benefício fiscal instituído aí pelo Simples Nacional, hoje têm a mesma tributação de uma empresa do lucro real, que tem, né, declarado lucro real ou lucro presumido, o que faz com que a maioria feche as portas em menos de 3 anos. Tá aí a resposta, quando você passa, fala, tem uma farmácia nova aqui do lado de casa, aí passou mais um bocadinho, não tem mais, é por conta da tributação? Sim, Liliane, a questão aí é bem complicada, né? É um dos fatores, né? Eu diria que um fator considerável na relação aí das pequenas empresas, é quase que geral, né? A tributação do país ela é muito criticada, ela realmente avança aí, né, a passos largos. E na questão das microempresas do setor, farmácia e drogaria, tem um estudo do Sebrae, esse estudo coloca aí uma média nacional muito acima ali, muito próximo do teto do Simples Nacional, que seria a base para a tributação, né? E aqui, inclusive, tem estados que essa questão é mais grave ainda, como o caso de São Paulo, que chega a dobrar aí o valor que seria o máximo permitido para essas empresas, né? Então, é um fator muito complicado. Eu estou tentando puxar aqui pela memória, viu? A doutora que está aqui do nosso lado, a Gabriela Guerra, que é inclusive advogada, sabe lidar bastante com essas questões das leis, aí até pelo ofício dela. Mas eu estou tentando puxar pela memória aqui alguém que tenha passado, sentado aqui, que tenha comemorado tributação. Ninguém, né? Na verdade, ninguém. Porque ela é realmente alta no nosso país, até porque se fosse, voltasse. Mas não volta, fica, né? Uhum. Fica. Pode falar aqui, viu? Ele é empresário, ele é diretor executivo da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. Aqui a gente solta o verbo mesmo, porque é um programa sobretudo, de cidadania, onde a gente informa a quem nos assiste, nos acompanha por rádio, pela TV, pela web, o que acontece de fato nos bastidores. Não é? Porque não é fácil. Às vezes você vai... E o mercado ele é muito... tanto da indústria farmacêutica como também do governo, são todos ávidos pelo mesmo motivo, pelo mesmo desejo de pôr a mão no dinheiro, né? Menos a saúde, mais o dinheiro. Eu estou errada? Olha, a questão da tributação em cima dos medicamentos, até um pleito da associação também, ela chega a 34% do valor. Então, é um valor considerável aí é uma tributação excessiva, ao nosso ver, porque existem produtos aí menos essenciais, que têm uma tributação menor, né? Pesa muito nessa questão, tanto da microempresa, como de uma forma geral, aí, a questão do ICMS. Deixa eu mostrar lá, para você ter uma ideia dessa porcentagem. Cesta de medicamentos com tributos chegaria a R$ 882,26. Sem os tributos, R$ 570,82. Ou seja... é para se discutir mesmo. Sim. E às vezes o próprio Estado, aí, os municípios, né, eles sofrem com isso porque eles são tributados, eles compram produto, isso é licitado, né? Então eles mesmos acabam pagando esse imposto que está embutido lá nos medicamentos. Então é uma situação assim complexa na questão das microempresas e as empresas de pequeno porte, as microempresas. Por que é fundamental, né? Eu diria que isso é uma questão de concorrência, mas a Constituição ela garante um tratamento diferenciado. Então não é à toa que isso está previsto na Constituição, que é a nossa lei maior,
que a concorrência, quando você compra em escala, você consegue melhores preços, então você consegue, com o seu fornecedor, um diferencial de mercado, né? Que aí, no caso dos medicamentos, isso, com a tributação igual, você pega uma empresa aí com faturamento que até o teto do Simples Nacional, em 12 meses, de 3 milhões e 600, ela vai pagar o mesmo tributo que uma empresa que fatura aí mais de 300 milhões por ano, né? Então, é uma situação em que você tira, né, um artifício que foi criado para beneficiar para um fim arrecadatório, porque, na verdade, o Simples Nacional ele trouxe uma simplificação na arrecadação dos tributos. Ele é quase que uma reforma tributária para essas empresas. Por quê? Porque ele unificou tributos federais, estaduais e municipais. Então, a empresa ela tem um faturamento X mensal, com base nisso ela pega lá numa tabela, comércio e serviço, ela pega o percentual com base no faturamento e tributa e pagaria o tributo, estaria kit aí com o fisco. Mas, por ser uma norma federal, de ter aquele problema aqui no Brasil, é muito grave essa questão até uma questão mais complexa aí, que tem a guerra fiscal, que é muito batida, né? E por ser uma lei federal, o que os estados fizeram? Eles instituíram a subvenção tributária para a maioria dos produtos, né? E aí, com isso, tirou os impostos estaduais, o ICMS no caso aí, e esse ICMS ele é tributado fora do Simples Nacional. E aí isso é uma situação ainda mais grave, por quê? Porque pela complexidade, às vezes o empresário está muito atrelado ao negócio, deixa isso para o contador, e o que acontece? O que é ruim ainda fica pior, por quê? Porque ele tem que ter um controle das vendas que já foi pago o ICMS, né? Ele tem que tirar dessa base do Simples, senão ele paga duas vezes. Eu já estou toda confusa. Você sabe que jornalista com número não combina, né? Ele tem que ser quase que também alguém que saiba e entenda de contabilidade, porque senão ele se enrola mesmo, é isso? Sim. Uma briga constante aí nossa, de outras entidades também, em relação à simplificação. De uma forma geral, a gente tem muitas obrigações acessórias, né? O próprio contribuinte, pessoa física, ele já tem aquela obrigação do imposto de renda, que é a pessoa que baixa o aplicativo e vai fazer o imposto de renda, ela já sente a dificuldade, a complexidade, a quantidade de informações que tem que... Você também acha isso? Com certeza. Só comigo, pessoal. Olha, gente, se quiser também opinar sobre esse assunto, participe conosco. Agora de 12h a 1h, estamos ao vivo pela TV Êxito, TV Ética, pela Rádio Trianon 740 AM, também pela Rádio 810 AM de Santos. O telefone do ouvinte é o 11 50 81 3782. Ligue e participe. Olha aí, a cirurgia plástica e a dermatológica atuam em conjunto no diagnóstico e tratamento de lesões cutâneas. A reconstrução cutânea é a parte final do tratamento e pode pedir, não é, o simples fechamento do local ou exigir procedimentos complexos. Como são essas cirurgias, em que momento elas são indicadas e quais as principais recomendações, doutor Laércio? Liliane, como você bem disse, a cirurgia plástica, nesse sentido, ela age conjuntamente com a dermatologia. Na verdade, quem faz o diagnóstico de uma lesão necessariamente cirúrgica de ser retirada é a dermatologia, e a partir desse diagnóstico se programa tal cirurgia. As cirurgias muitas vezes são simples, retiradas simples de pequenas lesões, quando diagnosticadas inicialmente, ou, por vezes, essas lesões podem serem postergadas o tratamento e se transformarem em lesões maiores. Existem situações que lesões de algum câncer de pele que necessite de ampliações de margens cirúrgicas tornam também a cirurgia um pouco maior. Aí sim entra a cirurgia plástica no sentido de reparação do dano da ressecção da lesão. O que ocorre é que essa lesão tem que ser totalmente retirada, e a cirurgia plástica que lança a mão de alguns procedimentos, algumas técnicas cirúrgicas para essa reparação, que podem ser desde uma simples sutura direta, que a gente chama, que é um fechamento simples da lesão, até mesmo rotação de retalhos, que seriam pele de outro segmento,
rodados para aquela região para fechamento da lesão. E tira da onde, geralmente? Quando é o próprio o doador e receptor? Sim, de pele. Os retalhos cirúrgicos, retalhos de pele, são sempre retirados do próprio paciente. E esse retalho significa o quê? Uma transferência de pele de uma área doadora para uma receptora, mantendo-se a irrigação dessa pele. Eu entendi, mas geralmente da onde que tira? Tira da perna, da cabeça? Não, da o retalho é sempre próximo à lesão, depende de onde é a lesão. Uma lesão de dorso, vai ser feito um retalho da parte de dorso, de abdômen, da parte de abdômen. Certo. O retalho é sempre da área próxima, porque é esse deslocamento de pele próximo. O que existem são os enxertos de pele. Esses são retirados de áreas diferentes. Tá. E aí sim, existem até situações em que se pode utilizar bancos de pele para determinado fechamento de lesão, muito atípico no caso de reconstrução por câncer de pele, mas existe isso também. Esses enxertos aí sim são retirados de outra área do corpo, geralmente o mesmo paciente, e são implantadas nessa área em que se precisa da reparação. O mais importante é assim, essas lesões elas só chegam a pontos muito significativos de cirurgia se elas forem realmente deixadas de lado, não forem avaliadas. Então, o que fica de importante é que há necessidade de uma avaliação, no mínimo anual, com o dermatologista para pintas, nevos, que precisem ser... O que é nevos? Nevos são pintas. Pintas é a linguagem popular. Nevos são manchas na pele que precisam ser avaliadas. Existem lesões benignas e lesões malignas. Alguns aspectos fundamentais para essa a pessoa já pode ver sozinha em casa são algumas características que fazem a gente se preocupar com lesões de pele. Existe o que a gente chama de ABCD. O A seria uma assimetria. Se você pegar aquela pinta que você tem, traçar uma linha ao meio, você vai ver lesões assimétricas. Isso é importante de ser investigado. O B seriam bordas. Caso as bordas não sejam totalmente regulares, também chama atenção e precisa de uma avaliação com o especialista. O C é a coloração das lesões. Lesões com mais de uma coloração também inspiram cuidados, precisam ser avaliadas. Mas a olho do leigo é possível detectar isso? Ou só um profissional é capaz de fazê-lo? Não, esse ABCD o leigo pode fazer. Pode. É lógico que quem vai atribuir os cuidados necessários vai ser o especialista. Mas esse ABCD é possível ser feito pelo próprio paciente. Não, porque eu pergunto, porque muitas vezes você vai ao dermatologista e ele te examina com lupa. Sim. Né? E eu, depois que eu fiz 40... Não parece, né? Pode falar, doutor. Pode falar, não parece, mas fiz, né? Depois fiz 40. Você fica com a vista curta. Deus é perfeito, né? Justamente você não vê muita coisa que está acabando. E aí, eu fico imaginando, esses sintomas ou essas lesões tendem a aparecer em alguma faixa etária? Não tem faixa etária. Não necessariamente. É por isso que essa investigação... O ideal é ser feito, e o que é recomendado é ser feito pelo dermatologista. Anualmente, se passar numa consulta com o dermatologista, em que todas essas lesões vão ser avaliadas. Essa é uma forma muito grosseira do próprio paciente se avaliar. Seria como o princípio das lesões de câncer de mama, em que são instruídos o autoexame. Que já caiu por terra, né? Assim, sempre ajuda. Mas não é o mais viável, porque tem lesões ou nódulos que você não consegue detectar. Então, assim, tudo tem que ser associado sempre com a avaliação do especialista. E o SUS cobre esse tipo de serviço? Desde de avaliação, o diagnóstico e o tratamento? Sim. Como qualquer tratamento do SUS, há uma agenda muito grande e isso acaba atrasando muito o tratamento. Mas a cobertura, grandes hospitais, grandes centros, sempre existe esse serviço associado entre dermatologia e uma reparação com cirurgia plástica.
E para essas situações, a cobertura pelo SUS. Eu fico imaginando como é que é o dermatologista encarando esses dias de calor e sol intenso, né? Vendo a população, inclusive, sem uma cultura de cuidados com a sombra, quanto mais com o sol. Exatamente. A gente não tem essa cultura. E aí, o que dizer a essas pessoas? Tem que passar e repassar e aplicar o filtro solar durante o dia ou vale só pela manhã? Não. A proteção e a prevenção de lesões de pele, de câncer de pele, passa principalmente pelo uso do filtro solar. O filtro solar ele deve ser reaplicado de forma de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, dependendo da sua exposição. Se você está numa piscina, está numa praia em que vai entrar no mar, isso há necessidade de ser reaplicado. O paciente que porventura não vai se expor a esse tipo de situação, não há necessidade de reaplicar, desde que também não se exponha tanto ao sol. Homens que usam terno como o doutor, aqui os demais da mesa, né, tem uma proteção maior, mas ainda ficam expostas as mãos e a face. Sim. Todo cuidado é pouco? Sempre deve ser usado protetor solar. Pela manhã deve ser reaplicado o protetor solar. Independente se você vai se expor ou não, a exposição diária, de você estar no carro, estar dirigindo, a sua exposição de caminhar pela rua, também deve estar protegido com protetor solar. Aí fala assim, Liliane, bobagem, eu só saio para almoçar, né? Volto, é o tempo que eu tenho de exposição só, porque aqui nós somos tudo ratinho de as gaiolinhas de escritório, não é assim? O paulistano é meio assim, né? Grandes centros, enfim. E aí, o que dizer a essas pessoas também, se faz necessário? A necessidade, a própria luz de escritório, a luz fria que se tem... Do computador também, né? Também há necessidade de proteção solar. Bem branquinha. Minha cor é branca de escritório. Mas é uma cor bonita. Agora é chique, né? Sabia, né? Agora ficou... você vê, então as coisas vão mudando. E aí, o que acontece? Essa aplicação do filtro solar, quando associado à maquiagem, em caso de mulheres, funciona? Sempre a melhor orientação é do dermatologista. Eu sou cirurgião plástico, eu estou falando como médico. A aplicação de protetor solar deve ser independente de maquiagem. Existem produtos que já vêm associados. E aí o seu próprio dermatologista pode orientar, pode explicar, mas uma coisa não impede a outra. Com certeza não. Muito bom. Você pode mandar também a sua pergunta aqui para o nosso cirurgião plástico, que gentilmente participa conosco, Dr. Laércio Guerra Garcia Júnior. E, claro, né, se estiver me acompanhando aí de 12h a 1h, porque esse programa fica de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, à sua disposição pela tvexito.com.br. O telefone é o do ouvinte, é 5081-3782, 5081-3782, é 11, porque nós estamos em São Paulo prefixo, tá bom? O Tribunal de Justiça de São Paulo editou a súmula 97, segundo a qual não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Os planos, no entanto, negam a cobertura da cirurgia para retirar o excesso de pele sob a justificativa que é a exclusão contratual por ter caráter estético. E aí, doutor Gabriela, engraçado, né? É tudo tão óbvio, mas aí você tem que explicar o óbvio, né? Vamos lá. Exatamente. Veio até calhar com a presença do Dr. Laércio aqui, que pode até responder com maior propriedade a diferença entre uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética. Né? Tem casos da cirurgia, essa súmula veio editada com relação à cirurgia de obesidade mórbida, mas isso serve também para cirurgias para quando a mulher retira o peito por razão de ter câncer de mama, outras cirurgias que tem deixa a cicatriz, aquelas queloides. Então, são situações que a pessoa, se ela manter aquela pele, aquele excesso de pele, vai acabar ocorrendo assaduras, enfim, outros problemas que envolvem a saúde da pessoa. Então, o Tribunal de Justiça já está, não só de São Paulo, como do Brasil todo, já está bastante avançado no sentido que, nessas situações que tem um caráter, junto com o relatório médico justificando que tem um caráter para reparação e não estética, aí essa cirurgia, sim, o plano deve cobrir em todos os casos. Não, mas deve cobrir como? Brigando?
Só brigando. Porque todos os planos de saúde negam, dizendo que tem caráter estético. Qualquer situação que envolve um cirurgião plástico na cirurgia, o plano de saúde nega. Doutor Laércio. É exatamente isso. Que, Gabriela, a última frase é o que explica tudo. A cirurgia plástica ela é indivisível. A gente não considera cirurgia reparadora e cirurgia estética. Existem procedimentos que são exclusivamente estéticos e procedimentos que são exclusivamente reparadores. Mas a cirurgia plástica é uma só, a formação é uma só. Esses pacientes, em relação à obesidade mórbida, são pacientes que perdem até 40, 50, 60 quilos e que gera uma deformidade, essa perda de peso gera uma deformidade muito grande. Perdeu eu. Não é? Você imagina, você tem que fazer essa comparação, você entender a dor dessa pessoa no excesso de pele. E é um excesso significativo em todas as áreas do corpo. Abdômen, mamas, no caso das mulheres e até em homens, braços, coxas. Então, assim, é um paciente que exige uma reparação cirúrgica para todas essas áreas, para tratamento de todas essas áreas. E o que a gente encontra na rotina de clínica, de consultório, é que justamente a cobertura de planos de saúde está sendo feita, está sendo autorizada apenas para cirurgias abdominais, que é a dermolipectomia abdominal, a abdominoplastia. Essa sim, os convênios atualmente estão cobrindo. Mas a pessoa perdeu os convênios atuais 60 né, quilos, digamos, que eu brinquei e disse que era o meu peso. E aí como é que faz? A pessoa emagrece ou perde o peso na totalidade. Os excessos acontecem aonde? No abdômen, nos braços, nas pernas. Face. E aí? E ele necessita de tratamentos mais completos. Mas aí não tem cobertura. A cobertura, o que tem sido a rotina é que a cobertura está exclusiva para abdômen, mesmo diante de muitos e muitos relatórios, como essa história da briga. É necessário o preenchimento de relatórios, os convênios trazem outra informação, necessita algum exame, e por isso eles vão tentando postergar. Tratamentos para mamas que envolvam prótese, aí é muito mais difícil de se conseguir. Tratamentos para coxas, para braços ou face, é praticamente impossível via plano de saúde atualmente. Porque o procedimento é muito caro? O procedimento ele exige são horas de cirurgia, horas de centro cirúrgico. O paciente necessita geralmente de uma internação. Não é um procedimento caro. Para planos de saúde não é caro. Mas o que eu acredito que aconteça é que isso pode dar margens para abertura para outros procedimentos, que seria o ideal. Por exemplo, uma paciente que tenha gigantomastia, que é uma mama gigante, ela necessita de reparação. E aí deixa de ser estético, não é uma colocação de prótese que ela quer ficar mais bonita. Inclusive, essa semana eu consegui uma decisão de gigantomastia. A pessoa tinha, no caso, 26 anos e ela tinha um problema na coluna completamente assim, ela não conseguia mais ficar com a coluna ereta do peso do peito dela. E o plano de saúde simplesmente disse que era uma cirurgia estética que não ia dar cobertura. Enfim, então, eu conheço alguns planos de saúde, aqueles que você paga R$7.000 a mensalidade, e mais alta até, que você consegue aí a liberação de algumas cirurgias reparadoras, no caso do abdômen. Agora, infelizmente, a maioria dos casos é só entrando na justiça, só brigando para você conseguir comprovar que aquilo que você tem é um problema de saúde e não é uma estética. Quanto tempo leva isso, essa briga, doutora? A gente entrando com o processo, em 2 dias já está saindo o resultado para a liberação da cirurgia, porque é aquilo que a gente chama de liminar. A gente pede uma liminar para que o plano de saúde dê a cobertura de imediato, porque em muitas situações são casos de urgência. Essa menina não conseguia andar em razão da coluna dela, então a cirurgia era para ontem. Entramos com a ação, em 48 horas depois saiu a decisão, hoje mesmo ela já está fazendo essa cirurgia. Maravilha, que bom que a justiça, né, tem sido rápida nesse sentido, porque se tem algo que não pode esperar é a questão da saúde. Muito bem, gente, olha, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, viu? Você está conosco aqui pela tvexito.com.br, rádio Trianon 740M, rádio também 810 lá de Santos AM, TV Ética, TV Êxito. Lembrando que esse programa fica à sua disposição pela tvexito.com.br. Rápido intervalo, voltamos já já. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito.
as estreias da semana. Desse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala, e agora participa conosco o nosso querido amigo Dr. Nelson Letísio, que vai falar sobre a importância da correção nasal na cirurgia estética. Ele que é cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Nelson? Tudo bom, Liliane? Como você está? Eu estou muito bem, sobretudo agora com a sua participação. Bonita como sempre, né? Ah, obrigada, querido. Obrigada. Gostou? É o calor. É o calor, doutor Nelson. Eu tirei o blazer hoje que não estou aguentando. Mesmo com o ar-condicionado geladinho aqui do estúdio, o calor tem sido intenso, né? É isso aí. Me conte aí sobre a correção nasal pela cirurgia estética, doutor Nelson. Olha, Liliane, eu acho que a gente está falando o seguinte, como todos estão falando aí sobre reparadora, o que é reparadora ou não, é importante salientar, por exemplo, o paciente procura um cirurgião plástico para fazer uma rinoplastia, ou seja, uma cirurgia nasal, provavelmente estética. A maioria procura por estética. A pequena minoria às vezes vai para o otorrino, procura andar, não respira direito. Isso que a gente gostaria de salientar, porque mesmo na cirurgia estética, cabe ao cirurgião, cabe a nós, profissionais da área, que nos preocupemos com a respiração do paciente, não simplesmente o aspecto estético da cirurgia. Entende? Porque a respiração faz parte de tudo. O que vocês estão falando aí, realmente a paciente tem que ter uma qualidade de vida, e a cirurgia plástica tem que ver que existe um indivíduo atrás dela, não é só um nariz bonitinho, é uma pessoa ali atrás que tem todos os anseios, tem todas as necessidades da vida. Então a gente tem que ficar muito atento na parte funcional do nariz, entende? Às vezes o paciente, ficou bonitinho, mas não respira direito. Então é complicado, né, Liliane? É quase que um bonitinho ordinário, né? Mais ou menos assim, né? Porque bonito não respira, escuta, a pessoa não consegue dormir, não é? Vai desorganizando, porque a respiração é tudo também, né, no organismo. Sem dúvida, né, Liliane? E acarretam sérios problemas de respiração, com sinusite, com rinite. Não que a cirurgia plástica, a correção dos cornetos, a correção do septo, vão tirar uma rinite alérgica que o paciente tem. Tá. Muito pelo contrário, quem é alérgico, porque ele é alérgico por genética. Certo. Agora, pode melhorar o quadro, entende? Você melhorando a respiração do paciente, melhorando a passagem de ar, diminuindo os cornetos, tirando o septo, essas coisas todas, você melhora o paciente e ele ficando esteticamente bem. É interessante, né, Liliane? Como vocês falaram, uma mama muito grande, às vezes uma gigantomastia. Não, estético não é estético, o paciente está sofrendo com isso. Claro. E às vezes o paciente vem por uma estética, cabe a nós, cirurgiões, avaliarmos esse paciente através de raio-x, tomografia, exames endoscópicos, para que veja se ele respira bem também. Perfeito. E não só ficar, eu queria tirar o ossinho, meu nariz é batatudinho e só isso. Não, isso é um pouco mais de responsabilidade da antroparente. Tá certo, eu quero aqui agradecer a nobre participação do nosso querido cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Um abraço e obrigada mais uma vez. Um beijão, Liliane. Saúde e paz para todos aí. Saúde e paz, querido. Olha aí, feitas há 12 anos no país, as cirurgias para curar epilepsia ainda são desconhecidas pela sociedade e deixam profissionais e pacientes receosos. Enquanto as cirurgias cardíacas e vasculares deixaram de amedrontar, isso não ocorreu com as de epilepsia. Enquanto muitos neurologistas acham que este é um medo desnecessário, outros ainda aconselham as famílias a evitar. Qual é a sua corrente de pensamento, o neurocirurgião que está aqui conosco, Dr. Luiz Daniel Settel?
Bom, claramente como neurocirurgião e cirurgião de epilepsia, claro que eu sou a favor da cirurgia de epilepsia nos casos que tem indicação. E, na verdade, só uma pequena correção. Na verdade, a cirurgia de epilepsia no Brasil é feita há mais tempo. Na verdade, há mais de 12? Remonta à década de 50, 60, com o professor Dr. Paulo Niemeyer, que era irmão do Oscar Niemeyer. Já fazia cirurgia para epilepsia aqui no Brasil. Cirurgias, na verdade, cirurgia para epilepsia, para tratamento investigado em termos mundiais, remonta já ao século XIX. Então, nós temos, na verdade, boa parte do mapeamento, saber de áreas eloquentes do cérebro, onde está a área motor, a área da fala. Com já sucesso? Remonta disso. Com sucesso, sim, mas assim, devemos ponderar o que é o sucesso. O objetivo da cirurgia da epilepsia, claro, é deixar o paciente sem crise, porém não significa deixar o paciente sem medicação. Muitas vezes o paciente sai da cirurgia, ele continua tomando a medicação, porém agora ele sai de um status que ele tinha 4, 5, 6 crises por dia e passa a não tê-las. E chega a tudo isso, doutor? Chega, os pacientes, às vezes até mais. Os pacientes que têm indicação de tratamento cirúrgico são justamente esses que têm bastante crise. Não é aquele paciente que tem 1 ou 2 crises no ano mesmo tomando remédio. Esses daí a gente acaba não fazendo, não entra nem na indicação para investigação da possibilidade de uma cirurgia de epilepsia. Nós fazemos apenas os pacientes que têm várias crises e nos quais a gente consegue achar um foco, ou seja, uma região do cérebro que a gente consegue identificar que é a origem desses sinais anormais. Então, nós vamos nessa região, retiramos essa região e aí essas descargas elas somem, o paciente consegue manter-se sem as crises, mesmo em alguns casos necessitando tomar o remédio. Geralmente, a gente só vai pensar em retirada da medicação depois de 2 a 3 anos da cirurgia, com o paciente não tendo crises nenhuma e com o eletroencefalograma normal. Aí nós começamos a avaliar a possibilidade da retirada da medicação. É possível que volte? Que volte às crises, sim, mas assim, porque muitas vezes o que acontece? Essa alteração ela já é muito grande, nós ressecamos uma parte, porém, ao redor dessa região, ela já está bastante tempo ali e ela começa a alterar as regiões adjacentes. Então, nós retiramos o principal foco, o paciente fica bem. Muitas vezes o que acontece é isso, o paciente fica bem, está tomando remédio, passa 2, 3 anos, a gente começa a tirar a medicação e aí ele volta a ter as crises e o que acontece, a gente retorna com a medicação, em geral ele fica bem controlado. Mas algumas vezes pode manter uma frequência pequena de crises. No que a gente chama, a gente tem alguns graus de sucesso da cirurgia, sendo que o maior sucesso é claro quando ele fica sem crise nenhuma, porém existe uma frequência pequena, por exemplo, paciente que tinha 5, 6 crises por dia, ele passa a ter 1 ou 2 por ano. Então, assim, não está curado, mas ele teve uma melhora muito grande, e principalmente na qualidade de vida dele. A gente imaginar que o paciente que tem tantas crises por dia, ele tem outras coisas que parecem muito banais para a gente no dia a dia, mas que ele não pode fazer. Ele não pode cozinhar, fritar um ovo, que ele pode ter uma crise e se queimar. Ele não pode, às vezes, atravessar a rua sozinho, que ele pode correr o risco de atropelar. Dirigir, então, nem se fala. Então, assim, ele acaba tendo uma vida muito restrita. Então, o objetivo maior da cirurgia, além, claro, de controlar as crises, é melhorar a qualidade de vida desse paciente. Agora, eu vou para uma área comportamental, né, dentro da sua atuação como neurocirurgião. O paciente que tem epilepsia, ele tem alguma carteirinha, alguma coisa que o identifique? Isso é considerado uma exposição? Como deve ser o comportamento dessa pessoa com as pessoas que se relacionam com ele? Porque se eu tivesse, eu contaria algumas pessoas próximas, porque senão você corre o risco até de ter um atendimento errado, que foi o que nós falamos há pouco, né? Desse primeiro socorro aí, se é que é possível. Você me diz que é só, para você que está chegando agora, quem sofre de epilepsia, você tem que assistir a crise e não fazer nada, porque ela vai cessar, né? Evitando, inclusive, os objetos no entorno dessa pessoa. Mas e aí, qual é a sua orientação aos seus pacientes? Existe essa... Assim, é claro, a epilepsia ela tem muito de preconceito, na verdade, isso remonta a séculos atrás. Na Idade Média, o pessoal queimava as pessoas que eram consideradas bruxas. Então, até mesmo por isso, as famílias que tinham pessoas com epilepsia, a família buscava esconder. E isso foi transmitido no decorrer dos séculos. Até hoje, assim, apesar de nós estarmos no século XXI, muita gente tem receio
porque é verdade. Você chegar no seu trabalho, você fala, mesmo que você esteja controlado, você fala, eu tenho epilepsia, eu tomo remédio, mas eu estou controlado. As pessoas, infelizmente, elas começam a olhar de outra forma, por preconceito, por ignorância. Mas, assim, é claro, a gente sempre recomenda as pessoas, sim, a contarem para as pessoas que elas se relacionam que tem, justamente por isso. Ela pode ter uma crise na frente dessa pessoa, por mais controlada que ela esteja, eventualmente ela pode ter algum escape. E, assim, e até mesmo para a pessoa saber, olha, não, ela tem, tudo bem, então eu sei que isso vai passar, ou... E atender adequadamente, né? Não fiz, por exemplo, a pessoa tem uma crise, uma pessoa que não sabe, aí leva para o hospital ou faz alguma coisa, mas muitas vezes é desnecessário, né? Liliane, eu queria destacar que na época do meu colégio, foi pouco tempo atrás, tá? Com certeza. Eles tinha uma aluna que ela tinha e a classe inteira foi ensinada, orientada como é que tinha que proceder na situação. Na época, eles deixavam no fundo da sala um paninho que era para qualquer pessoa pudesse enrolar a mão e segurar a língua dela para que ela não se machucasse. Esse foi o procedimento passado para nós, exatamente, acho que enrolar a mão para não machucar a nossa própria mão e também tentar ajudar a pessoa dessa forma. Caiu pelo menos terra agora, né? Essa orientação. Não, para enfiar a mão na boca, mesmo com ou sem o paninho, não. Mas é importante isso. Foi assim, a orientação passada, mas pelo menos da minha parte, eu não senti preconceito das pessoas, pelo menos, acho que a idade e é justamente não essa a parte importante, né? O esclarecimento é que leva à desmistificação, à queda dos preconceitos. Provavelmente, na sua turma, ou ninguém, ou poucas pessoas continuaram com esse preconceito com a epilepsia. Começa a encarar de uma forma diferente. Muito bom. E informação é tudo, né? Porque, afinal de contas, você munido de informação, você consegue lidar. Eu já vi situações em shopping, a pessoa tendo crise de epilepsia, o outro fazendo oração lá para espantar o demônio. Você vê o que Vocês estão rindo? É verdade. A pessoa achava que estava sendo possuído lá, enfim. É importante, né, que possamos discutir isso de uma forma muito clara, porque o que a gente quer, na realidade, é ajudar essas pessoas. Muito bem. Já que o número é um número relativamente alto, não é, doutor? De pessoas Sim. que têm epilepsia. Como eu falei, embora não tenhamos uma estatística correta aqui no Brasil, a gente extrapolando algumas estatísticas mundiais, a gente chega a um número em torno de 1 milhão de pessoas com epilepsia. É bastante. Olha aqui, participa conosco a Maria do Socorro, da Vila Guilherme, ela é nossa telespectadora e ouvinte, ela diz assim, doutor Luiz, é uma situação para veterinário, mas talvez o senhor possa me ajudar. Ela diz que tem uma cadela que tem epilepsia e que tem que tomar uma ou duas vezes por ano Gadernal. Assim, na verdade, a medicação para... Obviamente, eu não sou veterinário, mas a medicação, o Gadernal, ele é também utilizado para seres humanos, provavelmente em doses e diferentes e meios com maneiras de entrega no organismo diferente. Porém, assim, imagino que deva ser 1 ou 2 vezes por dia. Mas muitas vezes o ser humano também necessita tomar o Gadernal, que talvez seja a mais conhecida e uma das mais antigas, a mais conhecida e para algumas pessoas até erroneamente conhecida. Tem muita gente que acha que associa o Gadernal a ser um remédio psiquiátrico. Também já foi usado, existe também alguma associação de pacientes com epilepsia com alguns problemas psiquiátricos, porém, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já tive pacientes que chegaram no hospital, a gente foi operar no hospital a gente geralmente prescreve o nome genérico, né? Que é o fenobarbital. E aí, quando o enfermeiro foi dar, que ele tomava com outra nomenclatura em casa, aí quando foi lá no Gadernal, ele falou, não, eu não tomo Gadernal, imagina. Mas aí eu tive que ir lá, falar, olha, é o mesmo remédio e tal, não muda nada, curioso, é o nome. Né? Aí você toma com outro nome, mas assim, existe também, até com a medicação, um certo preconceito. A Jerusa de São Miguel Paulista, para o doutor Luiz ainda, qual a primeira providência? Alguém deve tomar ao ver o ataque? Eu acho assustador e não sei o que fazer. Já vi uma pessoa tendo um ataque desse no metrô e não sabia exatamente como proceder. Também se há cura. Então, nós já respondemos, não há
Não há cura, não é isso? Existe Há tratamento, controle, e também não tem que se fazer nada, tem que se acomodar a pessoa de tal forma que ela não sinta ali, ou não esteja em situação de perigo. Um vaso de planta perto, não é isso, doutor? Sim, cadeiras, mesas. Aliás, assim, sobre a cura, realmente, assim, não existe uma cura em si, porém a gente sabe que em alguns casos os pacientes param de ter a crise. A gente nem associa isso a que foi realmente o tratamento, porém às vezes o paciente passa tomando a medicação, principalmente crianças, passam tomando medicação durante 5, 6 anos, aí depois os exames eles melhoram e a gente acredita que seja da própria evolução da doença, seja uma autolimitação da doença, mas de qualquer forma é necessário tomar medicação para evitar uma piora do quadro. A Neuza Barbosa da Vila Ré, para você, Renato, por que geralmente o farmacêutico tem dias e horários para estar nas farmácias? Ora, ninguém pode escolher o momento exato para comprar e tirar dúvidas com ele. Tem 24 horas, agora é uma lei nesse sentido. Na verdade a lei ela prevê que o responsável técnico, né, ele tem que estar no estabelecimento durante o horário que ele está em funcionamento, né? Mas até uma das pautas aqui, a questão da dificuldade do farmacêutico, do número de farmacêuticos aí para os estabelecimentos abertos, né? São pequenos, então, né? Tem uma falta aí de farmacêuticos disponíveis no mercado. Ok. A Paula Alves, do bairro da Saúde, obrigado pela participação, doutora Gabriela. Ela diz, uma amiga minha fez uma retirada de cisto maligno no útero. A médica que retirou um cisto benigno. Ela não fez nada sobre o caso, pois disse que já estava traumatizada. Um médico pode perder o CRM? E o que leva alguém a se enganar nesses casos? Quer dizer, era um cisto maligno, ela testou como benigno. Eu acho, pelo que eu entendi, ela disse que era maligno, mas quando retirou era benigno. Pelo que eu entendi, acho que retirou desnecessariamente. O que acontece, o que eu aconselho quando acontece um erro médico nesse sentido é que, se for caracterizado o erro médico, a melhor forma de ser caracterizado isso é denunciar para o CRM e eles fariam a avaliação, né? Não sei, eu estou falando a forma que eu procedo. E lá eles vão tomar as providências administrativas e punições, o que for necessário com relação à gravidade da atitude daquele médico. Doutores podem, às vezes, falar até melhor quais são as punições aí para erros médicos, não sei. A Nilce de Cachoeirinha, doutor Laércio, tumores cutâneos podem aparecer e desaparecer? Algumas lesões podem realmente aparecerem e regredirem, mas não são as mais comuns. As mais comuns realmente elas aparecem e crescem com o tempo. Mas isso pode acontecer sim. A Ana do Carmo, de Americanópolis, obrigada pela participação, diz assim, Renato, percebi que o número de farmácias tem aumentado consideravelmente. No meu bairro tinha 1 e agora tem 3 meses atrás, hoje tem 4. Queria saber os requisitos de uma farmácia para ter que abrir as suas portas. Saber também a sua opinião sobre a venda de outros itens nas farmácias, como barras de cereais, crédito para celular e por aí vai. Olha, a farmácia e drogaria é um estabelecimento comercial, né? Então, a gente tem ali, na própria Constituição, a permissão de você ter a livre iniciativa. Então, não existe uma vedação para abertura de um estabelecimento comercial, né? Embora exista uma função essencial, vende medicamentos, né? Então, não tem regras específicas em relação a isso. Como qualquer estabelecimento comercial, né, ele tem que sobreviver no mercado. Não é simples, né, a concorrência é cada vez maior e existem produtos aí que a gente crê que não traz nenhum malefício em termos sanitários aí para o estabelecimento, né? Então, assim, a própria associação ela entrou com uma ação em 2010 e hoje os estabelecimentos eles podem comercializar produtos que não estejam relacionados à saúde. Isso tem permissão por uma ação judicial nacional, né? Então, os estabelecimentos podem comercializar. O Márcio Santana, lá da Moca. Luiz, o que pode ocorrer com uma grávida que tem que ficar sentada dentro de um vagão de metrô durante muito tempo com o ar-condicionado desligado? Pode ser prejudicial a ela e o bebê? Eu acho que do ponto de vista neurológico, porque nós falamos da epilepsia, né? Que é uma mãe que não tem um pré-natal
adequado e, pelo que eu entendi aqui, as condições no qual ela viaja são inadequadas. Imagina até que seja pelo evento de ontem no metrô. Pergunta. Não, um fato isolado como esse, assim, é claro, é desagradável estar num ambiente fechado, ainda mais no verão que nós estamos aqui em São Paulo, embaixo da terra e quente, é óbvio que é desagradável. Mas, a princípio, com a oxigenação adequada, ou seja, tendo ar ali, seja ele quente ou frio, não vai afetar a gestação, não. O Jaime, do Jardim Boa Filho, olha, doutora Gabriela, o que o Judiciário, o CRM podem fazer para dar mais segurança e evitar que médicos do serviço público estejam aí pedindo demissões de hospitais e postos de saúde? O que anda acontecendo bastante nessa situação é dizem, né, a má qualificação das pessoas que estão sendo contratadas e por isso que os hospitais públicos estão com uma defasagem aí muito grande. O que o Tribunal de Justiça anda fazendo nas situações de urgência, situações que estão envolvendo a vida da pessoa, eles tomam a frente com decisões do próprio juiz, o Poder Judiciário, para tentar intervir nessa situação. Agora, o que o CRM pode fazer, eu já não tenho como te responder. Muito bem. A outra pergunta aqui para o doutor Laércio, qual é a cirurgia plástica mais perigosa na sua visão? A cirurgia plástica não existe uma mais perigosa ou uma menos perigosa. Como é um procedimento cirúrgico que inspira muitos cuidados, ela deve ser feita de uma forma séria, em que sejam pedidos exames pré-operatórios. Essa cirurgia deve ser feita num hospital de qualidade, que tem uma estrutura necessária para o procedimento, uma UTI para em casos de complicações, alguma complicação que possa acontecer. E a cirurgia, principalmente, deve ser feita por uma equipe bem treinada. Médico que seja realmente cirurgião plástico. É muito simples de verificar isso, existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o médico tem que ter passado pelas etapas para se especializar na área. Todos eles estão lá, descritos, e checando isso, um hospital adequado, uma equipe bem treinada, referência do médico, exames pré-operatórios, a cirurgia plástica é exatamente como qualquer outra cirurgia. Ela tem seus riscos, mas eles são todos muito bem controlados. E o Cícero do Itapevi, como sempre, fazendo aqui uma piadinha, né? Em se tratando de coisas do cérebro, existe algum exercício para que as pessoas sejam verdadeiras, doutor? Cansei de ver pela TV esse mundo de esquizofrênicos, esse mundo que só nos destrói. Infelizmente, não tem nenhum exercício. A gente vai ter que aguentar as pessoas que não são verdadeiras ainda durante muito tempo. Exercitar a paciência. Sim. Muito bem. Olha, eu tenho aqui que agradecer a participação da advogada Gabriela Guerra. Tem algum contato que a gente possa fornecer, Gabriela? Claro. O meu telefone do escritório é 2649-5712. Aqui em São Paulo também. Estou à disposição também através do e-mail gabriela.guerra@pgb.adv.br. Muito bom. Obrigada, Liliane. Obrigada pelo convite. Repita, por favor, o telefone. 2649-5712. 5712. Doutor Luiz Daniel Settel, alguma indicação de site que a gente possa visitar como neurocirurgião para sabermos sobre epilepsia? Tem vários sites na internet. Tem o nosso site, que é um site informativo, que é o Dr. Luiz com Z Settel, .com.br. É um site informativo que, além da epilepsia, traz também dados sobre cirurgia para tumor cerebral. Muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Doutor Laércio, nosso cirurgião plástico da mesa, muito obrigada também. Eu que agradeço, Liliane. E o contato? O contato nosso é do site da clínica, é www.clinicaefesus.com.br. Efesus.com.br. Muito obrigada pela participação. O empresário Renato também, que veio falar aqui das farmácias. Eu que agradeço, Liliane.
Quer deixar algum contato da associação? O contato é o site, né? www.abcfarma.org.br. Muito obrigada. E a você que esteve conosco também, nosso carinho, nosso beijinho. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Diretora de produção Zerilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon. Pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues. Na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benevenet. Tchau.